Louvado seja o nome de Jesus. Chegamos ao capítulo 6 do livro de Hebreus. Amém, amados? Eu até falei na abordagem anterior que os irmãos que quiserem conhecer, por exemplo, partes do tabernáculo, né? E o que acontecia neste ambiente de adoração, que era mais do que ambiente de adoração, era o que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Tabernáculo que era mais do que um simples semovente, né? Porque o tabernáculo ele era transportado. Eu disse para os irmãos acompanharem as abordagens aqui, no nome do Senhor Jesus, e que nós estaremos falando, vez por outra, desse, na verdade, lugar de adoração, de oração contínua. Não era esporádica, não era periódica, não, era contínua a adoração. Como contínua deve ser a nossa devoção, como contínua deve ser a nossa dedicação, como contínua deve ser a nossa busca em melhora, em obediência, em produtividade no reino, em fervorosidade, né? E contínua a nossa comunhão com o Senhor. Mas o livro de Hebreus, ele não termina nem tão cedo em nossas abordagens. Nós temos 13 capítulos, agora que cheguei a metade, vamos dizer, né? Porque estou no capítulo 6, que tem 20 versículos. Então chegamos aproximadamente 50% deste livro. E que haverá momentos, claro, que vamos estar tratando de partes do tabernáculo. Amém? Se for hoje uma ocasião, a faremos, né? Na abordagem do capítulo 5, eu falei do lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, cuja tampa era chamada de propiciatório, que tinha ali a imagem dos querubins, né? Que era onde se manifestava a glória de Deus sobre a arca, que era a tampa, onde o sumo sacerdote entrava anualmente para oferecer sacrifício por ele e pelos outros sacerdotes e pelo povo. Então, eu até comentei com os irmãos que nós estaremos andando de dentro para fora. Falei um pouco também do véu, que foi rasgado na morte de Jesus, de alto a baixo, e rasgado miraculosamente, né? Ele foi rasgado de cima para baixo, dando acesso assim a todos à presença de Deus. O véu representava exatamente essa separação, essa distância, essa inacessibilidade, né, das pessoas à presença de Deus, sem um
mediador. E que quando Jesus morre, o sacerdócio ele é abolido. Expliquei tudo isso do capítulo 5. Se eu for falar de novo, não vou falar do capítulo 6. Precisamos andar. Amém? O intento do escritor aos Hebreus era exatamente este que temos aqui no capítulo 6. É exatamente este que temos aqui no capítulo 6. Né? De fazer com que os irmãos não apostatassem da fé em Jesus Cristo, que é o alvo principal. A grande motivação deste livro é converger as atenções das pessoas para Jesus. Não é à toa que é nele que nós temos a expressão olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Lá no capítulo 12. Né? O propósito do escritor aos Hebreus é fazer as pessoas convergerem suas atenções para Cristo. Principalmente os judeus convertidos, aos quais foram direcionadas essas palavras. Fazer as pessoas convergerem suas atenções para Jesus. Que aí o escritor aos Hebreus pontua, focando a deidade de Jesus. Vamos até onde temos observado. E depois veremos mais. Ele pontua a deidade de Jesus, o fato de que as atenções da gente devem estar voltadas para Jesus, porque Jesus é Deus. Ele pontua, já vimos no capítulo 1 também, que Jesus é superior aos anjos. Né? Ele pontua que Jesus é superior a Moisés, porque havia, de certa forma, como há uma admiração, né, exacerbada a Moisés por conta dos judeus, e não é para menos, né, irmãos? Mas não ao ponto de venerar Moisés, adorar Moisés. A gente pode admirar a pessoa e devemos respeitar as pessoas, né, porque elas fazem, fizeram, são, mas não ao ponto de venerá-las, não ao ponto de adorá-las, não ao ponto de idolatrá-las. Adorar só a Deus. Amém? Adorar só a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, ele pontua isto, e ele pontua a superioridade de Jesus ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote era, digamos, o mais elevado grau de responsabilidade espiritual que se tinha no meio do povo de Israel. O sumo sacerdote, não tinha ninguém mais que o sumo sacerdote. Né? Tinha um rei, mas o rei tinha o seu papel monárquico. Né? Surgem depois os profetas. Né? Primeiro surge o sacerdotalismo, e depois que surge a monarquia. E aí, entre o sacerdotalismo e a monarquia, nós temos os profetas. Então, porque vocês sabem que quem ungiu o primeiro rei ao reinado fora um profeta, exercia o sacerdotalismo, mas era profeta. Né? E aí é nessa
ordem, o surgimento. Mas ainda assim, os reis tinham uma dependência dos sacerdotes, porque os sacerdotes foram instituídos por Deus para serem mediadores entre Deus e os demais. Então, nessa linha de espiritualidade, não tinha ninguém com uma responsabilidade, com a envergadura do sumo sacerdote, não. Porque ele era o que fazia conexão com o divino. E sem essa conexão, não tinha mediação. Não tinha mediação diante de Deus. Não é? E Jesus, o escritor aos Hebreus, pontua Jesus como o nosso sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote. E acima dos demais sumos sacerdotes, porque os outros sumos sacerdotes eram tão pecadores quanto nós. E por isso que eles tinham que oferecer sacrifícios por eles. Já Jesus Cristo não. Mesmo sendo tentado em tudo, mas não pecou. Tá? E ao contrário, que é o que vamos pontuar depois, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, Jesus é o nosso bode expiatório, Jesus é o nosso holocausto, Jesus se sacrifica por nós, Jesus é superior aos sacrifícios do Velho Testamento. É por essas e outras razões que Jesus Cristo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. E o escritor aos Hebreus, ele cuida de fazer as pessoas convergerem suas atenções para Jesus, que devem ser, amados, pastores, obreiros, todos, pregadores, cantores, chamados hoje também levitas. Diga-se de passagem que o levirato, que antes era restrito a um povo, hoje é um adjetivo de todos nós cristãos. Como eu já disse, o bom andamento da obra é responsabilidade de todos nós. E os levitas, que eram uma tribo, eram uma nação, claro, com seus clãs, os meraritas, os gersonitas, os coatitas, cada um com uma responsabilidade, né? De desmontar o templo, de carregar os utensílios, de limpar carregar o templo, que é o tabernáculo, né? O tabernáculo também chamado de tenda da congregação, tinha pelo menos uns 5 nomes, o tabernáculo do testemunho, enfim, né? Que era portátil, era móvel, se desmontava, se transportava. Então tinha os clãs dos levitas, cada um responsável por toda a estrutura, montagem, desmontagem e transporte do tabernáculo. Mas hoje o ser levita não é só quem tem CD gravado ou quem canta no templo. Todos nós somos levitas, que todos nós temos responsabilidade direta. Todos nós temos responsabilidade direta com o bom andamento da obra de Deus. Todos nós. O pastor tem a responsabilidade dele de pregar a palavra como deve ser pregada. O diácono tem a sua responsabilidade de cuidar dos órfãos e das viúvas, no trabalho social da igreja, dos que
estão em vulnerabilidade maior, né? Porque nessa para cuidar dos órfãos e das viúvas, mas dessa vulnerabilidade é o irmão que só tem aquela calça cor de vinho que já está virando sangria. Cabe ao diácono ou a diaconia, a diaconia da igreja, porque tem diaconisa, né? Observar isso e ver com outros irmãos para providenciar outra calça para o irmão, né? Observar que o irmão Jesus só está com aquele sapato e já está assim abrindo o sapato, já dá para perceber, meu Deus, que o sapato já está se descolando, se rasgando, e providenciar um sapato melhorzinho para o irmão, né? O diácono tem que ter esse olhar, não é para estar reparando na vida dos outros, mas ter esse olhar, né, físico dos pés à cabeça do irmão, e ainda vou dizer mais, né, esse olhar socioeconômico, para que exatamente ele, o diácono, junto com o pastor, possa dar uma assistência na medida do possível àquele irmão, àquela irmã. Entende? O evangelista é aquele que tem a responsabilidade de levar a palavra também e capitanear pessoas para o aprisco. Aí tem pastor que é evangelista, tem pastor que, além de ensinar no púlpito, ele vai atrás das ovelhas. Eu penso que todos nós temos o dever disso, de capitanear ovelhas, de saquear o inferno, a expressão que eu sempre usei muito, saquear o inferno e povoar o céu, né? Tem sido o trabalho do Acorda Bênção. Glória a Deus. Aí tem os que gostam de cantar, para cantar só no púlpito, não é para cantar só no templo, não é para ser astro, para estar só em evento festivo. Não. O levita é para ir naquele trabalho de visitação também no hospital, é para ir ao enfermo também em suas residências, cantar ali para Jesus. Vai que Jesus opera através do louvor desse, né? Louvado seja Deus. Não é para cantar só para ganhar dinheiro, vender CD, ganhar cachê, ganhar oferta. Não, ser levita não é para ser astro. E diga-se de passagem, levita não é só quem canta, não é? Todos nós somos levitas. Todos nós devemos estar com as atenções voltadas para Jesus e fazer os demais convergerem suas atenções para Jesus. Louvado seja Deus. E aí o escritor aos Hebreus, ele está pontuando exatamente o fato de os irmãos não abrirem mão da doutrina de Jesus Cristo, porque muitos, inclusive, diz o escritor, referindo-se ao contexto remoto, que são as expressões anteriores do versículo 1 do capítulo 6, aos quais ele chama de menino. Porque foram pessoas que não evoluíram espiritualmente, pessoas que estagnaram, pessoas que pelo tempo já eram para ser mestres, mas ainda necessitavam de leite. E por ainda alimentar-se de leite,
não estavam experimentados na palavra da justiça, porque eram meninos. Não é o menino que Jesus diz, bem-aventurados pequenos, ou os que se comportam como as crianças, porque das tais é o reino dos céus. Não está falando aqui do menino inocência, está falando aqui do menino que não evoluiu. Está falando aqui da pessoa que continua neófito. Está falando aqui da pessoa que não amadureceu. Está falando aqui da pessoa que não teve o seu cérebro, digamos assim, existencialmente falando, concluído. É como se a pessoa tivesse ainda com o seu cérebro em formação, mas isso não é um problema fisiológico, é um problema da pessoa em sua vontade, sabe, amados? Poderia até, para renovar o meu conhecimento, falar aqui do sistema, né, límbico, falar aqui da poda neural, falar aqui do lóbulo frontal, falar dessas coisas, mas não interessa a vocês. Mas não é esse menino, que não tem a amígdala formada. Não. É da pessoa que não buscou crescer na graça e no conhecimento, se acomodou. E essa acomodação se dá pela carnalidade, diga-se de passagem. E essa acomodação se dá pela carnalidade. Essa acomodação se dá, essa estagnação se dá pela falta de interesse nas coisas espirituais. Essa estagnação se dá por não buscar as coisas do céu. Parou. É gente que, por exemplo, acha que já sabe tudo. É gente que acha que não precisa buscar o conhecimento. Acha que não precisa estar lendo a Bíblia, porque já leu não sei quantas vezes. Não é? É como os que pregam acham que não precisam se preparar mais. É como os que já oravam, acha que não precisa orar mais. É como quem jejuava, que acha que não precisa jejuar mais. Entende? E aí, deixaram os rudimentos da doutrina de Cristo. Não lançando mão do que deveriam lançar. Se afastam da doutrina do Senhor. Ao que diz o escritor aos Hebreus, que é impossível que, inclusive, que uma pessoa iluminada e que provou o dom celestial e se fez participante do Espírito Santo e provou a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque aí, para entender isso, é importante ler o contexto. Não é? Porque a terra que embebe a chuva
que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está de maldição. O seu fim é ser queimada. Olha aí. Quem cuida da terra, que recebe a chuva, é para que essa terra produza frutos. É para que essa terra, ela dê o que é plantado nela. Ela produza aquilo que é plantado nela. Se a resposta é diferente, e ela produz espinhos, é para entender os versículos 6, 5, 4, 3, 2 e 1 do capítulo 6, é necessário simplesmente ler os versos 7 e 8. E para concluir o 9. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ele está dizendo o seguinte: eu não precisava dizer isso. Eu nem precisava dizer. Mas era natural que vocês, ou é natural que vocês produzam coisas que acompanhem a salvação. O que é que acompanha a salvação? Frutos dignos de arrependimento, andar em novidade de vida, ou fruto do Espírito, frutos em função do reino. Vou misturar aqui o desenvolvimento de talentos. Amém? O desenvolvimento de talentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou misturar mais o fluir dos dons do Espírito, se bem que é uma coisa que não está no nosso controle, porque é o Espírito que se manifesta de acordo com a sua vontade, porém sensibilidade espiritual para que isso flua. Vou misturar mais o estar revestido das armaduras de Deus para vencer os dias maus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É disso que se espera dos salvos. Vou misturar mais. Ser sal e salgar, ser luz e iluminar. Louvado seja Deus. Vou misturar mais. Produzir outras ovelhas, porque ovelha produz ovelha. Aleluia. Lembre disso, ovelha produz ovelha. Bendito é o nome de Jesus. E vou falar mais, vou misturar mais. O Espírito de Deus está me dirigindo, então vamos misturar mais, pastor amado. Misturar mais porque eu estou quebrando o protocolo da homilética, né? Mas para nós pastores nos dedicarmos mais no aperfeiçoamento dos santos, procurarmos gerar mais unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Trabalharmos mais para estruturar a igreja do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus.
seguirmos mais na verdade, crescermos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É disso que se espera. De coisas que acompanham a salvação. Amém, amados? E não retroceder. E não retroceder. E estamos vivendo uma época de retrocesso. Estamos vivendo uma época de retrocesso. São pessoas que deixaram. É porque hoje a gente não pode falar muitas expressões, né? Porque o pessoal entende como preconceito religioso, como fobia religiosa. Mas tem pessoas que estão se comportando dentro da igreja evangélica com a mentalidade romana, com a mentalidade kardecista, com a mentalidade hinduísta. Tem pessoas que estão dentro do evangelho, mas com a mentalidade espírita. São pessoas que estão retrocedendo na fé. São pessoas que estão no evangelho com a mentalidade budista, com a mentalidade shintoísta. São pessoas que estão dentro do evangelho, mas com a mentalidade marxista. São pessoas que estão dentro do evangelho com a mentalidade tirana. Nós estamos vivendo um retrocesso muito grande. Inclusive, tem igrejas evangélicas usando bandeira de Israel, usando a Arca da Aliança, usando o propiciatório, usando o candelabro. Tem algumas até que tem a mesa dos pães asmos. Daqui a pouco, se já não tiver, o altar do holocausto, a pia de bronze, ou seja, revivendo o tabernáculo. E aí, essa configuração tabernacular acaba os pastores aderindo o sacerdotalismo, fazendo as pessoas dependerem de sua fé, se tornando assim mediadores, coisa que fora abolida por Jesus Cristo. Já tem até o uso, né? É que eu esqueci o nome dessa indumentária do sacerdote. Eu já falei aqui do éfode, mas eu esqueci agora dessa outra parte que já tem gente usando por aí. Amanhã, se eu não lembrar do nome até agora nessa abordagem, eu digo para vocês que estão usando hoje aqui como se fosse uma toalha, né? Estão usando como se fosse uma toalha, assim. É que eu esqueci o nome dessa indumentária do sacerdote. Mas já estão usando isso. Já observaram isso? Já tem lideranças adotando essa peça do sacerdote, da veste do sacerdote. Estamos vivendo a época de retrocesso. Está complicado. Sim, pastor Amaro, mas o senhor não está falando aí sobre o tabernáculo. Eu estou falando para correlacionar o Novo Testamento, correlacionar a fé cristã e mostrar o simbolismo que isso traz para nós, conforme o livro de Hebreus vai nos mostrar, e não para voltarmos a essas práticas.
Igreja é igreja, Israel é Israel. E, volto a dizer, o sacerdotalismo foi abolido por Jesus Cristo, quando mesmo disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Então, Jesus Cristo deve ser o centro das nossas atenções. Aleluia. Porque é em Jesus que nós temos o perdão dos nossos pecados, a redenção das nossas almas. Inclusive está escrito: olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou as afrontas e assentou-se à destra da majestade divina. Louvado seja Deus. Estou folheando aqui a minha Bíblia, porque essa Bíblia, se não me engano, tem um desenho do tabernáculo e tem também o desenho do sumo sacerdote. Se eu achar, eu lembrar o nome da peça aqui, da roupa do sacerdote, aí eu digo a vocês, eu já achei aqui o tabernáculo, a foto das figuras do tabernáculo. Se eu achar do sacerdote, eu digo a vocês. Tá? Então a turma já está usando isso por aí. Já tem quem esteja usando o kippah, né? É aquela cuiazinha que o judeu bota na cabeça. Mas tem que separar as coisas. Sabe? Tem que separar as coisas. Né? O culto que acontecia no Velho Testamento, a forma de celebrar tem um significado, tem uma aplicação, tem. Mas não é para nós estarmos pondo em prática. Estamos vivendo essa época, eu não vou achar aqui, não vou perder tempo não. Depois eu digo a vocês. Eu até se eu trago uma foto e mostro a vocês aqui. Amém? Então vamos voltar aqui ao capítulo 6 de Hebreus. Aí o apóstolo, o escritor aos Hebreus, o escritor aos Hebreus está dizendo que os que provaram dessa boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Ele diz que é impossível. Por quê? Aí quero usar as palavras que foram mencionadas antes pelo escritor aos Hebreus. Acredito que foi ele que falou que essas pessoas não receberam a palavra com a fé que era necessária. Se não foi o escritor aos Hebreus, eu acho que deve ter sido ainda Paulo, né? Não recebeu a palavra com a fé necessária. Louvado seja o nome de Jesus. Porque a pessoa abre mão de Jesus Cristo, como eu conheço, pessoas que abriram mão de Jesus e foram agora adorar os ídolos. Foram adorar o que tem olho e não vê, passaram a adorar o que tem boca e não fala, tem nariz não cheira, tem ouvido não ouve, tem pé e não anda, não tem vida. Pessoas que sentiram a presença do Espírito Santo de Deus e foram agora invocar entidades malignas ainda mais. Não estou falando de pessoas que simplesmente frequentavam, não. Estou falando de gente, eu não, o escritor aos Hebreus está dizendo pessoas que
foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Estou falando de gente que só frequentava a igreja e saiu, não. Como dia desses eu estava assistindo uma matéria e uma pessoa disse que passou pela igreja evangélica e se identificou-se em outra crença. Eu até entendo que ela passou. Se ela não experimentou, se ela não viveu, conheço pessoas que se converteram em uma boa igreja, uma boa denominação, aí pastaram para outra denominação também boa. Aí disseram assim, eu já escutei, rapaz, eu conheci Jesus nessa igreja, não naquela outra. O problema não está na denominação, o problema está na pessoa que não vive Jesus com intensidade. Mas se viveu mesmo, estamos falando aqui de quem experimentou. Não estamos falando aqui de só quem nem sequer molhou os lábios, não. Estamos falando, por exemplo, Amaro Correia deixar de falar Bíblia para falar de Siddhartha Gautama, deixar de falar de Jesus para falar de Joseph Smith, deixar de falar da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, para falar da Escritura de Maomé. Deixar de falar de Bíblia Sagrada para falar do Evangelho segundo escreveu Allan Kardec. Estamos falando disso. Mas tem pessoas vivendo esse retrocesso. João em Apocalipse vai chamar do cachorro voltando ao vômito. Mas para isso não acontecer, amados, você precisa sair dessa infantilidade espiritual. E aí o escritor aos Hebreus ainda enfoca que Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor, que para com o seu nome é mostrado, enquanto servirdes aos santos e ainda servis. Não que as pessoas devam fazer isso por recompensa, fazer isso por necessidade pessoal. Eu não estou fazendo isso aqui para receber recompensa da parte de Deus, não. Inclusive, mais do que nunca, esses dias eu estou focado em estar ensinando a palavra, em estar tratando de Bíblia com vocês. Porque diante de uma situação que eu vivenciei domingo, eu questionava ao Senhor, Senhor, o que é que eu devo fazer para isso acontecer? Senhor, o que é que eu posso fazer para o Senhor operar na vida de fulano? Eu quero resposta, Deus, sobre isso. O que é que eu posso fazer? Se é resposta de Deus, não sei, mas o que veio em meu espírito foi fazer a obra. Não com barganha, ao contrário, por ser devedor. Por ser devedor. Aleluia. Não condicionado ou com interesse ou para isso acontecer. Ao contrário, eu concluí que o que eu tenho que fazer
é procurar agradar o meu Senhor, porque eu sou devedor. Mas ainda assim, ninguém fica, amados. Aliás, e ainda assim, o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Louvado seja o nome de Jesus. E o escritor aos Hebreus é bem categórico em dizer que Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho para com seu nome. E aí o escritor aos Hebreus diz: desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa, herdam as promessas. Aleluia. E aí o escritor aos Hebreus traz uma mensagem muito forte, dizendo que Deus não tinha por quem jurar. Quando fez promessa a Abraão, jurou por ele mesmo. Aleluia. Porque Deus, amados, é abundantemente imutável. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o escritor aos Hebreus recomenda que tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio no Senhor, retenhamos a esperança proposta como âncora da nossa alma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz aqui, para terminar o capítulo 6, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Entende? Que as atenções devem estar voltadas para Jesus. Sabe qual é o grande problema de todos nós? É que deixamos de olhar para Jesus. E quando deixamos de olhar para Jesus, acontece o que aconteceu com Pedro. Observamos a força do vento, observamos a agitação das águas, aí começamos a afundar. Tem muita gente afundando, e outras tantas que vão afundar, porque deixaram e estão deixando de olhar para Jesus. Aí eu vou quebrar mesmo o protocolo da hermenêutica, que eu misturar tabernáculo com Jesus andando sobre as águas. Quer superar a adversidade? Olhe para Jesus. A exemplo de Pedro, que enquanto estava olhando para Jesus, andava por sobre as águas. Amém? Mas essa é a mensagem do capítulo 6. Converger as atenções para Jesus Cristo. Nós estamos olhando para Jesus Cristo. E olhando para Jesus, a gente consegue andar por sobre as águas. A gente consegue superar as adversidades. Amém? Espero que esta palavra tenha lhe edificado. Espero que esta palavra tenha lhe exortado e tenha lhe consolado. Se ela não fez isso, foi a voz de Amaro Corrêa. Mas se ela fez tudo isso, foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração. Vamos falar